Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje o nosso evangelho, o evangelho que a gente todos os dias coloca nas redes sociais, pequenas reflexões em cima das passagens da vida de Jesus, está em Mateus 16, dos versículos 1 ao 4. A gente está chegando no fim do ano, né? Então nós estamos chegando ali de volta no nascimento de Jesus. No Natal nós vamos entrar novamente no período da vida de Jesus onde ele nasceu, por conta do Natal. Mas em Mateus 16, do 1 ao 4, Jesus ele é questionado por alguns líderes religiosos sobre um sinal dos tempos. E ele fala que seria dado um sinal como o do profeta Jonas, conforme a gente está vendo aí. E todo mundo conhece, eu acho, a história de Jonas, né? Deus envia Jonas, pede para ele ir para uma cidade, falar ali para uma cidade chamada Nínive, né? E os ninivitas, eles eram um povo, é uma cidade que fazia parte de um povo muito violento, né? Eles costumavam pegar assim profetas e eles empalavam profetas, né? Enfiar uma estaca pela boca assim e sai por trás. Eles puxavam, né, os seus inimigos de guerra aqui pelo nariz, então para fazer sofrer bastante. E Jonas fica com medo de ir para Nínive. Quando a gente lê e a gente não sabe desses pormenores, a gente tira Jonas por covarde, né? Mas Jonas ficou com medo de ir justamente por causa da violência daquele povo. Ele sabia como aquele povo tratava as pessoas que eram enviadas para falar sobre deuses, né? Principalmente deuses que não fossem o seu Deus. E o Deus de Jonas era o Deus de Israel, né? Que mais para frente se materializou, né? Tornou-se homem em Jesus Cristo. E, enfim, a gente conhece a história. Ele foge, né? Pega um barco para uma outra cidade e o barco começa a passar por uma turbulência, uma tempestade muito grande. E ele sabe que aquilo é Deus mostrando para ele que, olha, Jonas, eu te mandei para Nínive, não adianta você fugir, eu estou com você, tenha coragem, vá para Nínive. E ele fala para aqueles homens, olha, eu sei qual é a solução para a tempestade. A solução para a tempestade é me pegar e me jogar fora do barco. E quando eles fazem isso, a tempestade se acalma. E aí Jonas vem, ele é engolido por um grande peixe. Talvez seja uma baleia, né? Não dá para saber porque a Bíblia não menciona, mas é possível que seja uma baleia. E esse peixe fica com ele no estômago 3 dias, depois vai e vomita Jonas numa praia. E durante os 3 dias em que Jonas está ali dentro do peixe, Deus fala com Jonas. E Jonas então se encoraja, ele toma a coragem de cumprir aquela missão que foi dada por Deus. E quando Jesus fala aqui nesse trecho que o sinal dos tempos era o sinal de Jonas, era justamente isso. Olha, está chegando o tempo em que eu vou morrer na cruz para trazer salvação para os homens, para mostrar para os homens que existe um caminho para a conexão, para a interligação com Deus, que é crer em que Jesus Cristo é Senhor e Salvador deste mundo aqui. É basicamente isso, né? Jonas fica 3 dias dentro do peixe e é vomitado. Jesus fica 3 dias morto e depois é ressuscitado. Então veja só como várias coisas se interconectam nessa passagem do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele serve para isso. Ele serve para nos mostrar figuras daquilo que Cristo faria. Serve para nos mostrar situações que aqueles homens viveram e hoje, depois de 5, 6 mil anos, se aplicam a nós. Então, quantas vezes nós não passamos por turbulências como Jonas passou no barco? Quantas vezes nós não temos medo? Às vezes parece bobo falar, mas às vezes eu tenho medo de alguém no meu trabalho. Eu sei que aquela pessoa está tramando contra mim. Eu sou como Jonas. Às vezes eu tenho medo de passar por um beco vazio às 10 horas da noite, porque eu já ouvi falar que ali morreu uma pessoa. Às vezes eu tenho medo, sei lá, de altura, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de ficar pobre,
Eu tenho medo de perder meus pais, eu tenho medo de perder meus filhos. A vida humana ela é repleta de medos. A vida humana ela é repleta de turbulências. Nós estamos como um barco, andando por um oceano, e a qualquer momento pode acontecer ali uma tempestade que vai nos desestabilizar. Para morrer, basta estar vivo, já disse alguém por aí em algum lugar. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, quando Jesus ele passa a caminhar, quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo, o nosso medo vai embora. Porque o medo que eu tenho de ser assaltado no beco às 10 horas, eu não estou dizendo que a gente vai lá e vai, né? Agora eu sou o super-homem. Não, mas o medo que eu tenho de fazer algo, de passar por uma situação, de enfrentar alguma coisa, eu tenho por quê? Porque eu quero ter o controle da situação. Porque eu sou humano. E eu tenho uma natureza humana falha. Uma natureza humana que está desconectada de Deus. Mas quando eu pego essa natureza humana falha, com os seus medos, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas doenças, e eu entrego essa natureza humana para Cristo transformá-la, como Jonas fez, o medo vai embora. Porque não sou mais eu que vou resolver as coisas. Cristo vai resolver no meu lugar. Porque eu não vou mais confiar na força do meu braço para enfrentar a pessoa que não gosta de mim. Eu vou depositar essa ansiedade por essa pessoa em Cristo. Eu vou pedir que Cristo tome conta dessa situação. Eu vou pedir que Cristo caminhe comigo, porque eu preciso passar por aquele lugar e é perigoso. Porque a minha profissão é uma profissão onde eu corro risco. Porque o meu familiar está doente. Porque eu estou com um problema X, Y. E isso é mais difícil do que parece. Então, quando Jesus fala do sinal de Jonas, ele está falando para nós, estava falando para aquelas pessoas ali, olha, a confiança está naquele que pode morrer e ressuscitar porque é Deus. A solução está naquele que pode morrer e ressuscitar porque Ele é Deus. E ele estava falando de si próprio. Então, o sinal de Jonas para a nossa vida hoje é: entregue o seu caminho a Jesus. Confie em Cristo. Nós temos problemas, nós temos dificuldades. Como o Tiago falou aqui agora há pouco, nós estamos num dia decisivo. Isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera insegurança, né? Eu tenho lido um livro chamado Deuses Falsos, do Timothy Keller, que eu trouxe semana passada aqui, fala sobre os deuses falsos. Que nós, a raça humana, em toda a sua história, sempre depositou sua confiança, sempre tratou como ídolos, de formas diferentes. Então, por exemplo, o dinheiro, ele conta lá de um sujeito que, na crise dos Estados Unidos em 2008, tirou sua própria vida, porque perdeu um dinheiro. Aquilo era tão importante para ele que se tornou um deus e passou por cima da sua própria vida. Ele não tinha mais esperança para viver, porque ele perdeu aquilo ali. Então, é muito mais difícil do que parece. Mas quando nós conhecemos a Cristo, Ele passa a nos acompanhar e nos ensina a viver colocando Deus no lugar de Deus, né? Não colocando a família, não colocando o dinheiro, não colocando, enfim, o amor, todas as coisas que nós, por sermos humanos e falhos, colocamos. Então a grande guerra, a grande narrativa bíblica, né? Por que existe a Bíblia? A Bíblia existe para mostrar para o ser humano, olha, está vendo aqui essas milhares, centenas de histórias? Elas servem para te mostrar que você, sozinho, não consegue encontrar a Deus. Você encontra paz no dinheiro, você encontra paz no seu cônjuge, na sua família, nos seus filhos. Só que aí não está a verdadeira paz. A verdadeira paz está nessas coisas entregues a Cristo, para que Ele, sendo Deus, tome conta de todas as coisas. Então o Evangelho, ele se trata disso, né? As pessoas costumam tornar o Evangelho um fardo pesado. Olha, o crente não faz isso. Olha, o crente não faz aquilo. Olha, o crente tem que dar exemplo. O crente tem que entregar a sua vida a Cristo, ponto. Pedir perdão pelos seus pecados, porque nós estamos constantemente tentando acertar e errando. E Deus, como é amor, entende isso e nos perdoa com a sua graça. Tanto é que morreu para que aqueles que acreditarem que Ele ressuscitou e é Deus, encontrem a solução para a sua vida. Mesmo que ainda enfrentem problemas. Nós vamos enfrentar problemas.
A diferença do cristão está não na forma de se vestir, não na forma de falar, não na forma de fazer ou não alguma coisa. Eu sou crente, eu, sei lá, não faço isso porque eu sou crente. Não, você me desculpa. Você é crente, você é cristão quando você entrega o seu caminho a Deus e deixa que Ele tome conta, deixa que Ele o acompanhe dia a dia na sua caminhada. Deixe que Ele resolva os problemas e tire a sua mão, para que Ele possa pôr a dele e mover as coisas de lugar e fazer as coisas. Então, o sinal de Jonas, ele está aí para nós. Que hoje nós possamos entender a situação de Jonas e aplicar a situação de Jonas à nossa vida. Eu não sei se eu estou vivendo um problema ou não hoje. Não sei se você está vivendo um problema ou não hoje. Mas se estiver, lembre-se de Jonas. Jonas falou: eu sou o problema, me joga no mar. Porque aí Deus vai agir e a tempestade vai terminar. Então o sinal de Jonas para nós é esse. É dia a dia nós entrarmos em conexão com Deus, através, às vezes, de uma leitura bíblica, de oração, e falar: Senhor, eu sou o problema, o Senhor é a solução. Então, faça na minha vida, faça-me enxergar as coisas como o Senhor enxerga, faça-me ouvir as coisas como o Senhor vê. Mesmo que o meu candidato não ganhe a eleição, faça-me entender que a minha segurança não está no Bolsonaro, não está no Lula, a minha segurança está no Senhor. A minha segurança não está na minha conta bancária, a minha segurança não está na saúde da minha família, a minha segurança não está na minha estabilidade emocional. Faça-me enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Faça-me ter a paz, como o apóstolo diz aqui no Novo Testamento, a paz que excede todo entendimento, ou seja, a paz que alguém que está de fora olha e fala: puxa, como essa pessoa consegue enfrentar isso sem perder a paz, sem perder a esperança? É Jesus. E a gente só conhece Jesus quando damos vazão para que Ele entre na nossa vida. E Ele vá moldando o nosso caminho segundo a sua vontade, não segundo o que as pessoas vão olhar e falar para você. Olha, você não é crente porque você está fazendo isso, porque fulano me disse isso. Não, segundo o que Ele quer. Mesmo que Ele use situações de erro, de desobediência, como foi com Jonas, para que Ele se mostre a você o seu Deus, para que Ele se mostre a alguém a ação dEle na sua vida. E assim nós poderemos ser espelhos de Jesus. E essa caminhada é uma caminhada que ela é inexplicável, porque ela é única. Jesus não tocou o seu coração como tocou o meu. Jesus não mudou a sua caminhada como mudou a minha. E isso é o maravilhoso da igreja. Cada um com a sua história. Um gordo, um magro, um branco, um preto, um pobre, um rico. Mas todos, cada um com a sua história, unidos a Cristo. Todos sendo os do caminho, como os cristãos primeiros lá depois de Jesus eram chamados. Olha, aqueles lá do caminho, eles estão todos juntos. Eles são diferentes, mas eles estão todos juntos por uma causa. Isso é a igreja. Para isso serve tudo que nós fazemos aqui e no nosso dia a dia, que é uma continuidade deste culto que nós vamos começar agora. Amém? Vou fazer uma oração rapidinho para que nós possamos começar o nosso culto. E vou pedir para que o Senhor, Ele esteja conosco nas nossas tempestades, para que Deus, Ele ajude você a enfrentar aquilo que eu não sei o que você está vivendo, mas Ele sabe, e Ele precisa estar ao seu lado. Pai, nós pedimos ao Senhor que, primeiramente, o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver a sua ação na nossa vida. Muitas vezes nós estamos vivendo dia a dia sem enxergar as situações onde o Senhor nos livra da morte, onde o Senhor nos livra do mal, onde o Senhor nos livra do bandido, onde o Senhor nos livra da doença, onde o Senhor nos dá algo, nós ganhamos algo porque veio de Ti, não veio daquela pessoa que nos deu. Então nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós não estejamos como Jonas, fugindo covardemente daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E para que nós estejamos como Jonas, enfrentando a tempestade e sabendo que só o Senhor pode acalmar aquelas águas ali que querem nos afundar. Se estiver tudo bem, que
nós sejamos também como Jonas, depois que pregou ali para aquela cidade, e agradeceu a Deus porque aquelas pessoas entenderam o que ele disse, e que nós possamos também agradecer por aquilo que o Senhor tem nos dado, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então, nós pedimos agora que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. Ser crente não é ser melhor que outra pessoa, e nós sabemos disso. Ser crente é ser alguém que entendeu que precisa de Deus, é ser alguém que olha o seu caminho e percebe que sem Cristo não dá. Sem Cristo eu tenho medo, sem Cristo eu tenho insegurança, sem Cristo eu sou sozinho, e por mais que eu seja sozinho de fato, dentro de mim eu sinto Cristo, eu sinto a sua presença. Então nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e faça-nos entender que ainda falta muito para nos tornarmos minimamente parecidos com o Senhor. Esteja nos acompanhando aqui neste culto, que isto seja o começo de uma semana onde o Senhor estará dia a dia conosco. Ajuda-nos a ler a Bíblia todo dia, para ver ali o que o Senhor está falando para nós. Ajuda-nos a todo dia orar, a todo dia fazer o nosso autoexame, olharmos para nós mesmos, e eu olhando para mim falar: Ítalo, você precisa ser menos, egoísta, você precisa ser menos irado, você precisa ser mais amoroso, você precisa ser mais paciente. Ajuda-nos a viver essa realidade, começando por hoje aqui, que esse culto seja o início disso. Nós agora vamos cantar, vamos ouvir uma palavra, vamos ter um momento de ceia, onde nós sabemos que é a comunhão com o Senhor, uma realidade mística que nos aproxima do Senhor. Então que tudo isso sirva para nos fazer crescer espiritualmente. Ajuda-nos na nossa comunhão aqui, que isso também sirva para nos deixar mais próximos, calorosos, que pessoas possam se achegar até essa igreja aqui e enxergar em nós uma igreja amorosa, uma igreja que recepciona bem, uma igreja que está presente na comunidade e na vida das pessoas. Planta essa semente em nós. É o que nós pedimos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.